Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criados todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer ser principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Antes de nós começarmos, eu quero fazer uma pergunta para você, você não precisa responder. Você entendeu o significado dessas palavras? Não precisa responder. Será que você sabe o que está lendo, o que isso representa na sua vida? Não precisa responder. Antes de nós entrarmos no texto, nós temos que ter, como a gente sempre faz, uma pequena introdução para a gente poder se ambientar e contextualizar essa passagem. Paulo escreve aos Colossenses para combater os falsos ensinos que diminuíam Cristo, apresentando apenas como um intermediário. Hoje, nós também, infelizmente, vivemos em tempo em que Cristo é relativizado. Alguns os veem apenas como um exemplo moral, outros como mestre, outros com vários sentidos. Mas Paulo nos lembra que Cristo é o mesmo sempre. E todo o poder e todo o tempo o nosso Redentor, que nos salva, e o Senhor que governa toda a criação. O Senhor está no governo de todas as coisas. Jesus, ele é homem e Deus ao mesmo tempo. A doutrina reformada, a doutrina que nós participamos, defende a centralidade de Cristo, ou seja, ele é suficiente, supremo e exclusivo. E esse texto de Colossenses é um dos mais importantes para nós, pois ele une a obra de redenção, que é a libertação do poder das trevas e o perdão dos pecados. Isso como a gente já comentou, é uma carta pequena, mas extrema, mais grande na sua aplicação em nossas vidas. Aqui ele mostra a supremacia de Cristo sobre todas as coisas. Paulo ele vai combater a visão que diminui a pessoa de Cristo e afirma com clareza que a salvação é unicamente obra de Deus e que nos liberta e nos leva ao reino do seu Filho amado. Então nós vamos ver aqui, do capítulo 13 ao 14, que diz o seguinte: ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos a redenção e a remissão dos pecados. Isso aí é a doutrina da soberania da graça. Observe o sujeito da frase. Quem fez? Ele. Quem nos libertou? Ele. Quem nos transportou? Ele. Nós não nos libertamos, mas Deus em Cristo que soberanamente nos arrancou do domínio das trevas. Muitas vezes a gente parece que passa batido a ideia de trevas, a ideia desse domínio em nossas vidas. Muitas vezes nós não lembramos, nós não damos ênfase ao diabo, mas sabemos que existe um domínio
sobre este mundo tenebroso. E muitas vezes não damos atenção. Muitas vezes não damos atenção no reconhecer que nós fomos libertos desse domínio. Se nós fomos libertos desse domínio, a nossa conduta cristã, a nossa cosmovisão cristã tem que ser alterada. Não podemos nos comportar como pessoas que vivem dominadas pelas trevas. Nós temos que entender isso. Nós, nesse mundo, somos peregrinos, não pertencemos a esse mundo, estamos nele para sermos sal, para sermos luz, porém não fazemos parte. Nós fazemos parte do reino do Filho amado. João 8, no versículo 34 a 36, diz o seguinte, Jesus respondendo, ele diz, em verdade, lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, fica para sempre. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão o quê? Verdadeiramente livres. Efésios 2, de 1 a 5 também, diz o seguinte, ele lhes deu a vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andavam em outro tempo, segundo o curso deste mundo, o que eu acabei de falar agora. Viviam em outra cosmovisão, a cosmovisão do mundo, aonde tudo é permitido. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Isso podemos chamar que isso é uma transferência de reino. Mudamos de um lado para o outro. Isto é a verdadeira conversão. Conversão significa uma mudança radical e completa orientação de uma nova vida. Abraçar Deus em seus ensinamentos, afastando-se do pecado e das trevas em direção à luz de Cristo e a vida no Espírito Santo, moldada pelo Espírito Santo. No versículo 12, que nós vimos na semana retrasada, diz o seguinte, dando graças ao Pai que nos capacitou para participar da herança dos santos na luz. Na luz. Amados, não há neutralidade, não há vida em cima do muro. Ou estamos sob os domínios das trevas, ou estamos no reino do Filho amado. Não existe essa opção de estar aquele famoso crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Não, nós só temos uma escolha. Uma escolha, não são duas escolhas, uma. Ou estamos no domínio das trevas, ou estamos no reino do Filho amado. Ele nos transportou para o reino do Filho amado, versículo 13. No contexto romano, quando o povo era conquistado, muitos eram transferidos de uma pátria para outra.
E Paulo vai usar exatamente essa imagem para mostrar que agora pertencemos a um novo reino. Estamos agora sob o reinado de Cristo. Ele reina a nossa vida. A redenção e perdão aponta para o preço pago pelo sangue de Jesus. Ele nos comprou. E ele pagou a nossa dívida. Não temos mais o que pagar, não temos mais essa dívida do pecado que havia sobre nós. Ela foi redimida, houve redenção em Cristo, foi pago. Muitas vezes nós não entendemos o que significa você ter sido livre das tuas dívidas diante de Deus. Aquela ira que Deus tinha, ela foi paga, ela foi apaziguada em Cristo. Nós agora temos a paz de Deus. Fizemos as pazes. Podemos nos achegar a Ele. Podemos dizer que agora participamos de um novo reinado. Participamos de um novo reino. O nosso reino não é esse reino do mundo, onde homens corruptos querem convencer que eles são justos. A justiça pertence ao Senhor. Somente ao Senhor. Ele é o que norteia quem nós somos. Se vamos passar dificuldades por causa do governo do homem, amados, tenham bom ânimo, porque o Senhor já ganhou essa batalha. O Senhor já conquistou isso para nós, um novo reino, uma nova terra, uma nova cidadania. 1 Pedro 1, de 18 a 19, diz o seguinte: sabendo que não foi mediante a coisas perecíveis, como ouro ou prata, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Amados, fomos resgatados de uma vida inútil. E não foi pago com dinheiro. Foi pago pelo sangue. Alguém morreu no meu lugar. Alguém morreu no seu lugar. Alguém pagou a minha dívida. É isso que nós temos que entender. Será que nós estamos entendendo o que significa isso? Que Ele nos libertou do poder das trevas. Será que isso é verdadeiro na sua vida? Será que verdadeiramente nós somos livres? Esse perdão significa que nossa culpa foi totalmente cancelada. O que é que eu preciso fazer a mais? O Senhor me pede obediência, reconhecimento. Aqui nós vemos a doutrina da redenção particular, que nós temos como a expiação limitada, ou seja, Cristo não morreu apenas para possibilitar a salvação, mas para efetivamente redimir e perdoar o seu povo eleito. O seu povo eleito. Amados, que privilégio de nós podermos considerar que nós fazemos parte desse povo eleito. Porque quando chegarmos na nossa habitação final, quando chegarmos no final dessa vida nesse corpo corrupto,
nós entraremos nessa plenitude. Vou ser obrigado a falar novamente Apocalipse, onde acabará todas as dificuldades do homem, todas as lutas do homem terá um final. Ele nos libertou e não há trevas que possam trazer de volta em nossas vidas. Coloque isso na sua cabeça. Você foi salvo apenas uma vez e unicamente, suficientemente em Cristo. Pois se o Filho nos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Livres. Semana retrasada nós perguntamos, algum dia você se encontrou perdido? Sem saber que direção tomar? Eu quero falar que você está liberto. Que somos verdadeiramente livres do Senhor. Versículo 15. Olha a profundidade disso. Ele é a imagem invisível, o primogênito de toda criação. Cristo não é um reflexo de Deus, mas ele é a revelação plena e exata de Deus, homem e Deus, 100% ao mesmo tempo. Nós vemos lá em João 14:9, Jesus respondendo a Filipe. E Jesus fala, há quanto tempo estou com você, Filipe, e você ainda não me conhece? Substitui esse nome pelo Filipe e bota o nome de você e bota o meu nome. Betão, há quanto tempo você anda comigo e você não me conhece? Quem vê o Pai, vê a mim. Quem vê a mim, vê o Pai. E como é que você diz, mostra-me o Pai? Há quanto tempo nós caminhamos com o Senhor? Há quanto tempo estamos numa igreja? E muitas vezes não conhecemos ou não reconhecemos o Senhor. Essa pergunta é como se fosse feita para a igreja. Há quanto tempo estou com vocês, Betão? E você ainda não me conhece? Quem vê o Pai, quem vê a mim, quem vê a mim, vê o Pai. Em Cristo Deus se faz conhecido. Ele é o primogênito de toda a criação. Não significa que Cristo foi criado, mas que ele é o verdadeiro herdeiro, soberano sobre todas as coisas. Assim como o primogênito recebia honra e domínio, Cristo tem autoridade sobre toda a criação. Alguns hereges, contextualizando, distorcem esse texto, dizendo que o primogênito significa que Cristo foi criado. Mas no contexto bíblico, primogênito não fala de origem, mas de posição, honra e autoridade. Isso ele vai refutar o arianismo, que rejeita a Trindade, que considera Jesus como uma criação de Deus. Para melhor exemplificar da maneira que os testemunhos de Jeová e os mórmons entendem que Jesus não é da mesma substância, mas inferior que Deus. É uma visão de que Jesus não é, a Trindade não existe, Jesus não é Deus. Ele é inferior a Deus. Ele está submisso às ordens do Senhor, de Deus. Mas ele é Deus verdadeiro, de eternidade a eternidade.
Cristo é herdeiro de tudo, soberano sobre toda a criação. Ele não é a criatura, ele é o Criador. Toda autoridade no céu e na terra pertence a Ele. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nós temos que entender e colocar isso em nossas vidas. Isso ser regra nas nossas vidas. Isso tem que ser a régua das nossas vidas. Isso tem que ser o norte das nossas vidas. Quem é Cristo para você? O que Ele representa para você? Ele é meu Salvador. Sim, mais do que? Ele é o Redentor do pecado. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Tudo está sobre o seu domínio. Todas as coisas foram criadas nele, para ele e por ele. Amados, não precisamos de outras revelações como aqueles gnósticos achavam que eles tinham o poder de uma nova mensagem. Eu tenho uma novidade para vocês. Não foi revelada porque isso é privilégio meu. Eu recebi essa informação e eu quero avisar, eu quero falar para vocês. Escutem o que eu vou falar. Isso é mentira. Toda a vontade de Deus em Cristo, toda a vontade do Senhor, ela foi deixada como um testamento. E o testamento ele não pode ser mais revogado. Ele foi lavrado, é isso? E lacrado. Ninguém abre. Versículo 16. A supremacia de Cristo na criação. Pois nele foram criados algumas coisas. Errei? Puxa. Vamos então ler novamente aqui. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Alguém está vendo alguma coisa invisível? Mas ele tem domínio sobre isso. Sabe por quê? Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Cristo é o agente da criação, João 1,3. Nada existe fora dele. Nele é a fonte da criação, por meio dele é o agente da criação, para ele é o objetivo final da criação. Nele, por meio dele. Ele é a fonte de toda a criação. Por meio dele é o agente da criação. E para ele é o objetivo final da criação. Fomos feitos para ele. Fomos feitos para ele. Tudo, absolutamente tudo existe para Cristo. Céus, terra, realidades visíveis e invisíveis, até mesmo os poderes espirituais, nada foge do controle do Senhor e do seu domínio. Nada foge do controle do Senhor e do seu domínio. Cristo não apenas criou, mas ele sustenta e governa todas as coisas no céu e na terra. Todas as coisas do céu e na terra. Nada sai do controle do Senhor. Nada sai do controle do Senhor. Se a vida está difícil, ela está sendo controlada pelo Senhor. Se a vida está boa, ela está sendo controlada pelo Senhor.
O que tem que nos trazer essa esperança é porque o quem cuida de nós controla todas as coisas. Quem nos guarda controla todas as coisas. Tudo está diante do seu guardar, da sua proteção, todas as coisas. Cristo é o propósito final de todas as coisas. Se alguém perguntar quem é Jesus para você, você pode falar, ele é o propósito final de Deus, porque tudo foi criado para ele. O sentido da existência é a glória de Cristo. Todas as coisas foram criadas para ele, por ele e nele. Todas. E o sentido da nossa existência é glorificar ao Senhor. Nas coisas boas e nas coisas ruins, em todas as coisas. Às vezes as pessoas ficam assim, tá, mas tudo bem, ali onde diz alegre-se sempre, alegre-se sempre. Ah, mas se acontece alguma coisa ruim na minha vida, eu tenho que ficar alegre. Ah, não é isso que está escrito. Alegre-se porque todas as coisas estão no controle do Senhor, nada foge do controle de Deus. Nada. Alegre-se porque tem alguém superior controlando a nossa vida. Aqueles que foram resgatados para o reino do seu Filho amado, o reino da luz. Tem um pastor, e geralmente igreja pentecostal, que ele fala assim, agora dá um pulo na sua cadeira e se alegre com isso. Não precisamos pular, mas que você se alegre por essa verdade. Vibre por essa verdade. Lute por essa verdade. Quarta-feira estávamos aqui, falamos sobre avivamento. Não avivamento emotivo. Avivamento porque nós vibramos, porque sabemos que existe essa oportunidade de fazer parte desse reino do Filho amado. E o mundo está se perdendo. Porque muitas vezes, amado, me perdoa, cruzamos o braço e falamos, isso não é problema meu. Isso não é problema meu. Fazendo aqui uma parte, até o Rodrigo colocou ali, talvez vocês não tenham esse sentimento, mas quem pastoreia uma igreja, reconhecendo que é o Senhor que acrescenta, reconhecendo que é o Espírito Santo que acrescenta, mas nós nos angustiamos, amados. Porque essa é a palavra de Deus. E se algum dia eu não falar o que está escrito na Bíblia, você pode levantar e ir embora. Mas enquanto a palavra está sendo pregada, nós temos que levantar sim, mas não para ir embora, mas para vibrar com a igreja. Desejar que a igreja ela se alegre nessa verdade, que ela possa contagiar o mundo que é contaminado pelo pecado. Aonde é dito em alta voz que não creem no Senhor. Outro dia, vendo uma pessoa, creio no Senhor, ele falou assim, não, e no diabo? Acredito. Amados, somos 47 milhões de evangélicos no Brasil. 47 milhões de evangélicos no Brasil. Qual a diferença que o evangélico, que a igreja tem feito nesse país? Dominado pela injustiça.
dominado por homens corruptos. Como eu falei, não dependemos dele, dependemos do nosso Senhor e Salvador. Mas eu não posso cruzar meu braço, porque tem pessoas que ainda não ouviram isso. De pessoas corretas, de pessoas confiáveis, que não estão interessados em qualquer outra coisa de você, a não ser que você se converta. Não está interessado na tua oferta, não está interessado de quem você é, não está interessado no teu status social. Está interessado que você entre para o reino do Filho amado. E como podemos aplicar isso na igreja hoje? Reconhecendo a nossa nova identidade. Não estamos mais nas trevas, pertencemos ao reino de Cristo. Ele nos libertou, nos transportou, nos redimiu e perdoou. Não somos mais iguais. Não somos mais os mesmos. Aquele velho homem ficou para trás. Eis que coisas novas foram feitas em minha vida e na sua vida. Reconhecendo que você foi transportado, redimido, perdoado e liberto. Devemos reconhecer o senhorio de Cristo. Devemos submeter todas as áreas de nossa vida à autoridade de Cristo. Todas as áreas. Família, trabalho, decisões, ministério. Devemos submeter ao Senhor. Ele é a imagem do Deus invisível, é o Senhor de toda a criação. Nele, por ele e para ele tudo existe. Confiança. Em tempo de insegurança, lembremos que tudo foi criado por ele, para ele. Ele reina sobre tudo. Cristo é suficiente, supremo e exclusivo. A vida cristã não é sobre nós, é sobre Ele. Não é o que eu estou passando, não é o que eu estou sentindo, mas é o que eu creio, em quem eu confio, em quem eu deposito a minha esperança. Amados, estamos sendo desafiados esses anos todos para um comprometimento verdadeiro e genuíno com o Senhor. Que possamos abrir mão do que eu acho, do que eu penso, para agirmos e pensarmos como o Senhor nos ensina. Não adianta nós virmos domingo, nós vimos quarta-feira a igreja e permanecemos iguais. Saímos, puxa, foi muito bom. Foi bem bacana. Mas que segunda-feira, quando vai para o trabalho, quando entra na casa, relacionamento de marido, mulher, filhos, pais, amigos, é um desastre. Porque não reconhecemos o senhorio do Senhor em nossas vidas. Paulo consegue falar que não viva eu, mas que o Senhor vive em mim. Que palavra que ele fala. Amados, vamos estar orando, encerrando a nossa reunião. Pai eterno, te louvamos e agradecemos por tua graça e misericórdia,
porque reconhecemos que não somos merecedores, mas enviaste o teu Filho amado, aquele que é a tua imagem. Invisível, o Senhor de toda a criação, nele, para ele e tudo que existe, para nos salvar das trevas e nos levar ao reino da luz. Que o Espírito Santo que habita em nós nos transforme para que possamos entender e crer na tua palavra e que possamos fazer diferença na maneira em que vivemos. Possamos ser transformadores de vida. Possamos ser aqueles que falam da esperança àquele necessitado, aquele perdido, que nós sejamos esses homens e mulheres prontos para explicar a razão da nossa esperança, que é em Cristo Jesus. Te louvamos por essa igreja, Pai. Aviva-nos, Senhor. Move-nos, Senhor, para que possamos fazer diferença nesse mundo caído, tenebroso, Pai. Para que possamos ser sal e luz aonde colocarmos os nossos pés. Possamos, Senhor, ser o reflexo de Cristo para esse mundo caído, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa nos convencer do juízo do pecado e da justiça. É em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. E que a graça de Deus, o amor de Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e eternamente. Amém, amém e amém.